Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dira aqui e agora vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução à Teoria do Raio. Na aula passada a gente viu o nosso raio se propagando em um meio em que a velocidade cresce linearmente com a profundidade. Na aula de hoje a gente vai estudar um pouco mais sobre isso e obter equações para a distância horizontal percorrida para o raio, desde da onde ele sai até o momento em que ele volta para a superfície, e o tempo de trânsito, ou seja, o tempo de trânsito que ele leva para voltar. Aqui tem o nosso modelo, que onde está a source é o ponto de saída do raio, o raio vai entrar aqui no modelo. A gente já sabe que ele vai seguir uma determinada trajetória semicircular dentro do modelo, até atingir o turning point, ok? E ele vai inclinando aos poucos ao longo dessa trajetória. Aqui é o nosso eixo horizontal, x, e aqui é o nosso eixo vertical, z. E aqui eu separei alguns elementos infinitesimais para a gente poder derivar as equações do raio. Então aqui eu tenho um elemento infinitesimal d de s, que é uma distância infinitesimal percorrida pelo raio, em um instante d de t. Okay? Ele vai formar um ângulo θ. Aqui eu coloco θ como função de z, que a gente já sabe que o raio vai inclinando ao longo da trajetória. Então esse ângulo ele também vai sendo modificado. Okay? A distância horizontal, d de x, é a que ele percorre, a decomposição dessa d de s aqui no eixo horizontal, e d de z é a decomposição de d de s no eixo vertical. Okay? Então vamos utilizar isso para encontrar quem é d de x em relação a d de s e d de z em relação a d de s. Okay? Para isso eu fiz uma outra representação esquemática aqui, que é essa representação esquemática que a gente vai utilizar na aula de hoje. Só aumentar aqui. Então está aqui a nossa representação esquemática. Esse é o d de s, aqui d de x a distância horizontal, e d de z a distância vertical. Ok? Está aqui o nosso ângulo θ. Eu percebo o seguinte, aqui na minha figura, que o seno de θ, ele vai ser d de x sobre d de s. Como é que eu sei disso? Pela definição de seno. Seno de θ é o oposto, d de x, sobre a hipotenusa d de s, aqui desse triângulo retângulo que foi formado. Okay? Da mesma forma, o cosseno de θ vai ser o adjacente, d de z, sobre a hipotenusa d de s. Okay? Então vamos escrever isso aqui embaixo. O meu d de x sobre d de s é o seno de θ, oposto sobre adjacente, oposto sobre a hipotenusa, é o seno de θ. Isso também é P sobre U. Por quê? Porque a gente já sabe da definição de P, que P é U seno θ. Se eu passar U dividindo, eu tenho que seno θ é P sobre U. Okay? Tenho essa primeira equação para d de x, d de s. Quem é o meu d de z, d de s? É o cosseno de θ, que é o adjacente, sobre a hipotenusa d de s. Okay? Isso também é igual a 1 menos o seno ao quadrado de θ, e eu tiro a raiz, ou seja, levo a meio. Como é que eu sei disso? Eu vou lembrar da seguinte identidade trigonométrica. O cosseno ao quadrado de θ mais o seno ao quadrado de θ é igual a 1. Okay? Se eu passar, por exemplo, o seno para o outro lado com o sinal trocado, eu vou ter que o meu cosseno ao quadrado de θ vai ser 1 menos seno ao quadrado de θ. Ok? E aí eu passo esse quadrado para o outro lado como raiz. Então vou ter que meu cosseno de θ é 1 menos seno ao quadrado de θ, tiro a raiz. Ok? E aí desse modo, meu d de z sobre d de s, que é cosseno θ, também pode ser escrito como 1 menos seno ao quadrado de θ, tirou raiz. Ok? Também posso reescrever d de z e d de s, que é o cosseno θ, como 1 menos p ao quadrado, u ao quadrado, elevado a meio. Lembrando que se o meu seno de θ é P sobre U, a gente já definiu, seno de θ como P sobre U, aqui na equação aqui acima, seno de θ é P sobre U, se eu trocar aqui no lugar onde está o seno, vai ser 1 menos P ao quadrado sobre U ao quadrado, e eu tiro a raiz, que é justamente o que está aqui abaixo. d de z e de s, que é o cosseno de θ, é 1 menos P ao quadrado sobre U ao quadrado, eu estou tirando a raiz. Esse 1 aqui, eu posso multiplicar o numerador e o denominador, Isso aqui é 1 sobre 1. Se eu multiplicar o numerador e o denominador por u ao quadrado,
Isso aqui vai ser u ao quadrado sobre u ao quadrado. Continua sendo 1, o valor dessa divisão. Ok? A diferença é que eu fiquei, né, com duas frações e que o denominador dessas duas frações é u ao quadrado. E aí eu posso tirar para fora da raiz, cortando o quadrado com essa raiz. Eu fico com 1 sobre u, que é o mesmo que u elevado a menos 1. Então aqui eu tenho u elevado a menos 1, o u ao quadrado que estava aqui ficou lá, e o menos p ao quadrado ficou lá também, dentro da raiz. Ok? Então aqui eu tenho a expressão para d de z, d de s, que é essa expressão aqui, do lado direito. Ok? Vamos utilizar a regra da cadeia para obter uma integral, né? Uma fórmula para d de x e d de z. X, né, é função de z, só que z é função de s. Ok? Então, aqui eu tenho uma função composta. X, função de z, função de s. E aí eu utilizo a regra da cadeia. Eu faço dx ds vezes ds dz. Okay? Exatamente como a gente fez, né, nas aulas anteriores. Dx ds eu já sei quem é, que é p sobre u. E ds dz é u sobre u ao quadrado menos p ao quadrado elevado a meio, que é o inverso do que a gente achou aqui, dz ds. Okay? É o inverso disso aqui, que é o que eu coloquei aqui. E o meu dx dz foi o que a gente achou aqui acima. Ok? Então fica o p sobre u e essa fração aqui. Posso cortar esse u daqui com esse u daqui de baixo. Vou ficar com p sobre u ao quadrado menos p ao quadrado elevado a meio. Ok? Isso, né, para d de x dz. Ok? Então dx dz é p sobre u ao quadrado menos p ao quadrado elevado a meio. Eu posso passar esse dz para o outro lado. Ok? E isso aqui vai ficar p vezes dz. Ok? P dz. E aqui desse lado eu vou ficar d de x. E aí eu faço a integração. Essa é a explicação que geralmente a gente utiliza nas aulas de física, né? Mas a gente pode utilizar uma outra explicação. Eu integro dx dz aqui do lado esquerdo em relação a z. E aqui eu integro essa equação aqui em relação a z. Vou ficar com x, z1 entre z1 e z2, que são os limites da minha integração, e p. Né? X é função de p. Agora, que é o que está aqui do lado direito. O p, como ele é constante, né, ele é o nosso u seno de θ, né? Não, na realidade o p é... Deixa eu até voltar. Isso. P é o nosso u seno θ. P é u seno de θ, ok? Então, esse nosso p aqui, ele é a nossa vagarosidade horizontal. Como eu só tenho modificação na vagarosidade na vertical, o meu p ele é uma constante, ele pode vir para fora da integral. Ok? Eu fico com a integração, né, nos limites z2 a z1, né, dessa expressão aqui, em relação a d de z. Ok? Essa equação aqui é a equação que descreve a distância horizontal x percorrida pelo raio, desde o ponto em que ele entrou no modelo até o ponto em que ele retorna. Ok? Voltando lá para a nossa figura, que é a nossa figura do turning point, desde esse ponto aqui, onde o raio ele começa a trajetória até quando ele retorna à superfície, eu tenho uma distância x aqui. Okay? É essa distância que é dada por aquela integral. Okay? Pela primeira integral que a gente encontrou. Como o raio ele é simétrico em relação ao turning point, tem um erro de digitação aqui, né? Mas aqui está escrito turning point. A distância total percorrida em x será essa distância aqui. 2 vezes metade aqui, né, da minha integração. De 0 até z de p. Okay? Do que ficou lá dentro da integral. d de z, u ao quadrado menos p ao quadrado elevado a meio. Esse u é uma função de z, né? Que é o nosso vetor vagarosidade. Ok? Porque apesar de p ser constante, ou seja, a vagarosidade na horizontal, né, não variar, a componente vertical de u varia com z. Então eu coloco u como função de z. Ok? Vamos entender quem são esses limites, 0 até z de p. A gente voltar aqui na nossa figura do turning point. 0 é esse limite aqui, é na superfície, e z de p é a posição do turning point. Na posição em profundidade, a coordenada em profundidade do turning point. Então eu integro de 0 até o turning point, ao invés de integrar de 0 até o turning point e do turning point até 0. Ou seja, como essa trajetória do raio é simétrica, integrar totalmente a trajetória é o mesmo que integrar metade da trajetória e multiplicar por 2.
é isso que está escrito aqui. A gente transformou essa primeira integral nessa segunda integral aqui. Ok? Então, eu integro metade do caminho, mas multiplico por 2. Por isso apareceu o 2p aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Então, vamos definir d de t, que é o tempo infinitesimal percorrido pelo raio, né, para essa distância d de s, também infinitesimal, como u vezes d de s. Ok? Colocando o d de s dividindo, eu vou ficar aqui dt sobre d de s é igual a u. É a nossa definição do nosso vetor vagarosidade. Lembrando que u é 1 sobre v. Então aqui eu tenho a dimensão de vagarosidade, que é tempo sobre espaço. Justamente o inverso da velocidade. E aí eu vou utilizar de novo a minha regra da cadeia. dt dz. Okay? T é a função de z e z é a função de s. Então eu vou ter uma derivada de uma função composta aqui. Fazendo dt ds, ds dz, eu vou ter o seguinte. dt ds, a gente já tem dessa definição para o vetor vagarosidade u. Então é u. E ds dz a gente já calculou. É u. A gente já calculou anteriormente aqui em cima. Né? Anteriormente aqui em cima, dz ds, que é essa equação aqui. Que é justamente o que a gente vai colocar aqui do lado. U sobre u ao quadrado menos p ao quadrado, tira a raiz. Ok? É o inverso, né, na realidade, do que a gente calculou. A gente calculou dz ds, aqui é ds dz. Então é o inverso disso. Esse u com esse outro u aqui vai multiplicar, vou ficar com u ao quadrado sobre aquele termo, u ao quadrado menos p ao quadrado, tirando a raiz. Ok? Vou integrar dos dois lados aqui, do lado esquerdo e do lado direito, em relação a z. Ok? Fazendo essa integral, aqui vai ficar a função de t, nos limites z1 a z2, na função de p. Deixa eu só corrigir isso aqui. Função de p. E aqui do outro lado eu vou ter, integrando de z2 a z1, né, o meu u ao quadrado função de z, sobre u ao quadrado z, menos p ao quadrado, tirou a raiz. Tudo isso integrado em relação a z. Isso aqui, eu posso utilizar a mesma lógica, né, da função para x. Que como eu estou integrando, como o raio ele é simétrico em relação ao turning point, a distância em x, né, aqui está a distância, né, mas no caso é o tempo total em t, vai ser 2 vezes metade dessa integral aqui. Então eu integro de 0 a z de p e multiplico por 2. É justamente o que está aqui no nosso resultado. Vamos voltar lá na figura, né, do turning point. A gente já sabe que, ao invés de integrar a trajetória completa do raio, eu integro só metade, ok? E multiplico por 2, de 0 até o meu turning point. Ok? E assim eu tenho, né, o meu tempo de trânsito também. Exatamente como, né, eu fiz para a minha trajetória horizontal. Ok? Na próxima aula, a gente vai pegar essas equações, né, para x e para t e fazer um pequeno exercício utilizando aqui nossos conhecimentos de programação em Python. A gente vai programar essas funções e calcular o tempo de trânsito do raio e a distância horizontal percorrida. Ok? Por essa aula é só e até a próxima. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso Apoia-se.